Olá, mentes incríveis, eu sou o Sidney Campos, esse aqui é o Incrivelmente Podcast. E hoje eu estou sem meu amigo Richelle Emerick, que está em viagem, grande abraço para ele. Mas enfim, estou aqui incumbido de estar conversando com o nosso entrevistado. Vou apresentar já para vocês. Eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Nós estamos tendo um bom engajamento dos vídeos, mas vocês não estão se inscrevendo, galera. Clica aí, ó, ajuda a gente, beleza? E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com Pedro Henrique Cerqueira Sanches. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Ele é o doutor Pedro, idade 30 anos, a profissão dele ele é médico. E hoje a gente tem uns assuntos interessantes para falar aqui. Ele atua na área de nutrologia, especialização em cirurgia geral e futuramente bariátrica, né, cara? Amém, assim espero. Conta pra nós aqui, quem é o Pedro? Fala pra gente aí. Então, eu sou o Pedro, filho de Lajinha, Minas Gerais. Sou filho do Saulinho, né, da Eliane, Saulinho do hospital, assim, sim, conhecido, né? Inclusive, o fato de eu estar trabalhando dentro da área da saúde hoje vem muito por parte do meu pai, né, que sim, sempre se dedicou à saúde, sempre esteve do lado da saúde, então foi uma área que eu escolhi para mim. Que bacana, cara. E o Pedro hoje mora em Lajinha? Não, mora em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Bacana. Ô Pedro, bacana. Então hoje você trabalha, você é especializado em cirurgia geral? Estou especializado em cirurgia geral, sou especializado em nutrologia e pretendo subespecializar em cirurgia bariátrica e metabólica. Não, bacana demais. Interessante, Pedro, que você estudou fora do país, né, cara? Você não estudou no Brasil, né? Sim, conta pra gente um pouquinho dessa história aí. Claro. Em 2013 eu fui pra Argentina, Universidade de Morón, fiz os meus 6 anos de faculdade lá, né? Sim. Outra língua, outra cultura, tudo novo. Fui eu e meu irmão, né? Fomos os dois juntos pra lá. E lá eu pude conhecer mesmo o que era a medicina em si, né? Qual área eu pretendia atuar. Uma coisa que eu tinha certeza é que eu trabalharia dentro da área da cirurgia. A minha ideia, a priori, era estar trabalhando com a parte de transplantes. Essa era a minha ideia. Só que tudo mudou de um tempo pra cá, sim, praticamente de 1 ano e meio pra cá, mais ou menos, né? Que eu fui paciente de cirurgia bariátrica, né? Então eu tive uma mudança total no meu estilo de vida e isso fez com que eu ressignificasse totalmente a minha vida profissional, né? Para poder estar atuando dentro dessa área e estar podendo ajudar outras pessoas que também passam hoje o que eu passei. E conta pra gente aqui um pouquinho. Que você passou um tempo na Argentina, foi só você e seu irmão, né? Isso. E você quase morreu lá, né, cara? Sim, isso aí gerou uma comoção nas redes sociais, pedindo grupos para que estivessem orando pela sua vida. Conta pra gente um pouco dessa experiência, sim, claro. Como é que foi fora do país, né, cara? Como é que foi essa mudança de cultura, de língua? Como é que foi superar isso tudo lá? Então, foi período de Covid, né? Uhum. Eu tive Covid e o fato de eu ter complicado, né, como paciente Covid, que eu era um paciente obeso, né? Eu tinha, nessa época, eu tava pesando 130 quilos. Qual a sua altura? 1,72. Bastante. Tinha um MC de quase 40. Eu estava praticamente na obesidade mórbida. Então, pé lá, outro cá. Tinha hipertensão, tava pré-diabético. Os medicamentos? Fazia uso de medicamentos. Fazia uso de espironolactona, fazia uso de enalapril, nifedipino e também metformina, que era pré-diabético, já tava... Você vivia uma cadeia ali, sim, dentro da obesidade. Justamente. E aí a Covid não conseguia fazer exercícios de impacto, porque doía o joelho, doía o pé, doía tudo, né? Sim. O peso. E aí você passou por esse momento lá da Covid? Sim, como é que foi lá? E foi um momento muito delicado, porque justo meu irmão tinha vindo de férias, né? E ele tinha vindo de férias, tinha ficado preso, porque o aeroporto fechou essa época de Covid. Você ficou sozinho? E eu fiquei sozinho lá. Tive amigos, claro, não posso reclamar hora nenhuma, mas de família eu fiquei sozinho, né? E foi um baque muito grande para os meus pais também, aqui, para toda a cidade se comoveu em oração e tudo. Você já era médico? Já era médico, já estava atuando lá já. E eu fiquei 4 dias na UTI, e desses 4 dias depois eu fiquei mais 13 dias na enfermaria, sim, e depois fiquei mais um mês e meio em terapia de reabilitação respiratória, com fisioterapia. Sim. Né, fazendo Ficou alguma exercícios. sequela? Ficou alguma coisa, não? Então, quando eu saí de lá, todos os médicos disseram que eu ia ficar com sequelas, que eu ia ter fibrose pulmonar, sim, que eu ia ter... não, minto. Falaram que eu ia ter a fibrose pulmonar. E beleza, eu saí, né, triste, assim, né, tipo, feliz de estar vivo, mas triste. Porém, passou-se um tempo, eu comecei assim, seguir com falta de ar, e eu resolvi buscar um cardiologista, porque eu já tinha hipertensão e tudo. Então, eu descobri que eu estava tendo nesse momento um derrame pericárdico. Sim, caramba, foi até aqui em Lajinha. Eu já tinha voltado pro Brasil, depois de tudo isso que passou, e eu tinha tido, inclusive foi o Dr. Eduardo, cardiologista aqui em Lajinha, que descobriu meu derrame pericárdico. Tratamos o derrame pericárdico, e
Ele até que agregou essa medicação, que foi a espironolactona, para poder diminuir a remodelação cardíaca, porque meu coração tinha crescido. Sim, eu tive bem complicado. E todos os médicos, inclusive eu, né, como médico, também sabia que eu precisava perder peso. Mas eis a questão, como? Então, assim, eu usei muitas medicações, entendeu? Fiz uso de Ozempic. E com isso tudo aí, o seu emocional... Não, meu emocional abalado, abaladíssimo, né? Porque você tá longe de casa. Confiança, justamente. Você tá obeso, longe de casa, doente, né, numa situação bem complicada. E conta pra nós aqui, como é que foi essa mudança, assim, como é que foi adaptar lá na Argentina? Com a língua, com a cultura, foi tranquilo, cara? Pra mim foi. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Sempre de conversar com todo mundo. Então, assim, quando eu fui, eu sabia muito básico a língua, o espanhol. Sim. Básico do básico, que eu tinha aprendido. Portunhol, por internet. Existe o portunhol? Existe, como existe. Então, assim, mas com 2 meses eu já tava falando fluente. 2 meses lá eu já falava fluente. E depois, assim, né, tipo, tem a faculdade, da faculdade de trabalho, né? Convive dia a dia, né, com o pessoal da Argentina, então eu acabei pegando o idioma fácil, não foi difícil, não. Como é que você seguiu por esse caminho, assim, da medicina e para estudar na Argentina? O fato de estudar na Argentina é o seguinte, eu sempre pensava que no Brasil é muito caro particular. Federal, difícil de passar. Não é impossível, sim, né, nada é impossível. Mas eu tinha tentado federal, não tinha passado, tinha ficado de excedente para entrar na UVV, mas não tinha condições, né? A não ser que eu conseguisse um FIES, alguma coisa assim. Mas aí eu vi a possibilidade, na verdade, eu busquei, que a gente sempre escutava falar muito de Cuba. Então eu procurei, nesse momento, medicina fora do país, eu coloquei medicina em Cuba. No Google, eu falei, vou procurar sobre. Nisso que eu estava procurando medicina em Cuba, apareceu o SPED, que é um instituto que leva brasileiros, né, de instituto sul-americano, para estudar fora, na Argentina. E aí eu fui pesquisando, e quando eu vi, eu já estava dentro do negócio já. E aí eu já chamei meu irmão, que também tinha vontade, né, e meu irmão recém estava saindo do ensino médio, meu pai teve que emancipar ele, para ele poder ir, né, tinha 17 anos, eu já tinha 18, e aí fomos com a cara e a coragem pra lá. Que bacana. E sempre tinha aquele pessoal que falava, mas vocês vão acabar ficando presos por conta do Revalida. E pra mim isso nunca foi um entrave. Tipo assim, eu falava, não, quando eu voltar eu vou estudar e eu vou conseguir. E foi dito feito. E por que você escolheu essa área da medicina? A medicina, como faculdade? Porque assim, você podia ter optado por outra. A medicina é cara no país, mas podia ter optado por outro caminho. Então, a área da medicina teve muita influência por parte do meu pai. Sim. Teve uma influência muito grande. Por quê? Porque de início eu pensava muitas coisas. Eu tava assim, né, pensava em ciências sociais, que eu sempre gostei muito de ajudar, de lidar com gente, né? Lidar com gente, com pessoas. Sempre gostei muito de lidar com pessoas. E aí o meu pai sempre trabalhou em saúde. Eu sempre via a disposição dele, ele usava isso como um sacerdócio, assim, de ajudar o próximo. Muitas vezes teve casos de pessoas doentes procurarem ele, porque meu pai sempre teve muito contato de conseguir vaga para fora, né? A gente mora num município pequeno, então não tem todos os recursos necessários. Então era às vezes assim... Tem muito contato fora da cidade. Isso, era 3 horas da manhã, o pessoal batendo lá em casa e ele ajudando. Você cresceu vendo isso? Eu cresci vendo isso, entendeu? E eu até emociono falando assim. E tipo, eu falei, não, eu acho que eu vou fazer isso, porque... eu vou ajudar pessoas, sim, claro, de certa forma. Eu vou ajudar e ajudar no momento. E no momento que elas mais precisam, né? E tanto que quando eu formei, uma coisa que eu tinha muito clara dentro de mim, assim, eu formei, eu estou trabalhando, estou realizando o sonho da minha vida, estou na melhor fase da minha vida. Mas as pessoas que vêm até mim estão talvez na pior fase da vida delas. Então, assim, eu encaro isso como um sacerdócio mesmo. Cara, então você nem cogitou, assim, valores financeiros, você não teve uma visão assim, vou trabalhar em medicina porque eu vou ganhar dinheiro. Não. O dinheiro, ele para servir. O dinheiro, ele vem como consequência, em qualquer profissão, entendeu? Você se empenha, você faz o que você gosta, e como consequência o dinheiro vem. Bacana. Entendeu? Mostra a humanidade, né? Mas no meio disso tudo, você até falou aqui pra gente, que você foi obeso. Sim. Né? Então eu queria falar um pouquinho sobre esse período que você passou com obesidade. Você já falou dos medicamentos que você passou a tomar por conta, né, da obesidade, né, que causou os problemas na sua visão médica e pessoal. É interessante você falar o que causa a obesidade, o que pode causar, quais os problemas, as gravidades que tem a obesidade no ser humano. Então, a obesidade é um tema muito complexo. Por quê? A obesidade, primeiro, ela é sim uma doença. As pessoas não gostam de falar, encarar ela como uma doença, ela é uma doença. Mental ou física? As duas. Ela é mental, ela é física, ela é multifatorial. Sim. Né? Uma pergunta óbvia, mas ela tem. Não, sim, claro. Ela tem muitos fatores. E eu começo a dizer assim, que se você não trata ela, porque a obesidade não tem cura. As pessoas sempre buscam uma cura milagrosa para a obesidade, um remédio milagroso. A obesidade, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Isso é muito importante.
Inclusive, quando a gente, né, agora falando como paciente, quando eu fui paciente de bariátrica, a parte que entra com a psicologia, com você entender todo o processo, entender a doença, entender a cirurgia e tudo, né, porque pode ter o reganho de peso depois de um ano. Sim. E por quê? Porque não existe uma cura. Não adianta eu falar, eu vou operar, ou eu vou tomar esse remédio, eu vou secar. Beleza, você vai secar, mas se você não mudar o seu estilo de vida, se você não encarar isso como uma mudança no seu comportamento, entendeu? Tanto na parte alimentar, como na parte de exercício físico, como na parte psicológica, tudo é um contexto global, entendeu? A questão do sono é importantíssimo. Sim. Hoje é uma das coisas que eu tenho priorizado muito. Não vou dizer que eu larguei totalmente os meus plantões, porque, né, a gente precisa trabalhar e a gente precisa de pessoas que trabalhem na madrugada. Sim, claro. Também dentro da medicina, justamente. Mas eu não preciso ter uma demanda gigantesca de plantões noturnos. Foi a conclusão que eu comecei a chegar. Né? E são coisas que a gente vai evoluindo e crescendo. Porque a obesidade, ela é isso, é uma luta constante. Igual as pessoas às vezes falam, eu tô no projeto verão. Não existe isso de projeto verão. Você vai emagrecer só no verão, depois você vai engordar. Isso é uma mudança completa. Então, cara, e fala pra gente aqui, você teve preconceitos em relação, eu sei que você é bem esclarecido em relação a isso, quem te acompanha nas redes sociais sabe, você é um camarada que tá nem aí porque os outros estão pensando. Com certeza. Mas enfim, gera, né, cara, tem autoestima, tem os preconceitos e também tem os traumas. O que te gerou no meio disso aí? Qual foi, assim, pra você que ficou marcado? Os preconceitos e traumas da obesidade? Os piores preconceitos, digamos assim, que me afetaram foram na minha pré-adolescência e adolescência. É porque tem aquela piadinha, né? Se alguém peidou foi o gordinho ou o cara da academia. Justamente, é isso aí. E por aí vai. E o que acontece? Eu sempre fui um gordinho que foi desenvolvendo ginecomastia. Sim. Inclusive isso até melhorou, não operei pele, nada ainda. Naturalmente melhorou, mas eu desenvolvi a ginecomastia, então era aquela brincadeirinha, o peitinho do Pedro, entendeu? Entendi. Foi uma das coisas que, né, hoje, não tô nem aí. Mas na época você é adolescente e tudo, né, se conhecendo o seu corpo, né, que tem toda essa coisa, né, de autoconhecimento e tudo. E eu comecei a engordar, na verdade, na minha pré-adolescência, porque até os 10 anos eu era uma pessoa magra, seco. E aí eu fui engordando da adolescência e depois até os meus 28 anos eu fui obeso, né, de chegar a ser quase. Você tinha alimentação? Não. Alimentação compulsiva? Inclusive, sim. Era compulsiva? Compulsiva. E o que acontece? Eu sou contra. Essa é uma linha que eu sigo, tanto como médico, nutrólogo e como também um ex-obeso. Dietas restritivas, extremamente restritivas. Sim. Obviamente, se você tem algum objetivo, né, tipo assim, de um fisiculturismo, de um atletismo, beleza, mas se você quer só emagrecer e fazer aquela dieta restritiva, cara, tudo que gera falta gera compulsão. Essa é a verdade. Então você se reprime um mês de um monte de coisa, de doce e tal, não toma isso, como eu falei, como um estilo de vida, você toma como um período, quando você volta, é o triplo que você come, é o triplo que você engorda. O organismo tem que repor aquilo que não consumiu. E sabe qual é o grande problema? Existe uma coisa que chama fome hedônica. O que é a fome hedônica? É aquela fome que você tem associada a distúrbios psicológicos. Não sacia. É uma saciedade. Tipo assim, você tá mal, você come. Você tá feliz, você come. Então, assim, imagina isso eu vou falar que aconteceu comigo. Eu, adolescente, pré-adolescente, conhecendo o meu corpo e tudo. Meus coleguinhas todos indo pra academia, malhadinho, bonitinho, eu não ia pra academia por questão de vergonha, entendeu? É óbvio que eu poderia, sim, ir pra academia, isso não é uma desculpa também, mas é o que aconteceu comigo, eu tinha vergonha de ir pra academia, meus colegas todos malhadinhos, bonitinhos, lá com seus 15, 16 anos, e eu fui obeso. Então, assim, era uma forma de eu chegar onde eu descontava na comida, porque me dava uma saciedade. Sim, claro. Hoje, como médico, eu entendo toda a parte fisiológica que acontece, né, quando eu ingiro um carboidrato de rápida absorção, e aquilo aumenta dopamina e por aí vai, entendeu? Dá aquela sensação de felicidade, né? Mas era o que eu fazia, ia na comida. E a comida era, digamos, a cura da minha depressão nesse momento. Gerou algum trauma, mesmo depois de você ter emagrecido? Gerou até uns 2 meses atrás. Eu percebi que hoje eu já não tenho mais isso. Porque passa a ser cognitivo, né, cara? Passa a fazer parte do nosso cotidiano. Porque o que acontece? Eu operei, emagreci, perdi quase 60 quilos, né, um outro Pedro, mas eu não conseguia ficar sem camisa, eu não conseguia ir pra uma praia sem colocar aquelas camisas, sabe, de tapar sol. Hoje não, hoje eu já uso, já tiro foto sem camisa, posto, entendeu? Então eu vejo que isso é uma coisa que... Você precisa fazer cirurgia reparadora, não, né? Ainda não fiz. Tô com os projetos mais pra frente, não vejo necessidade de fazer agora, na correria, entendeu? Por favor, não se opere. Mas o que te levou, cara, a fazer a bariátrica? Aí que é interessante. Então, eu doido de te perguntar isso. Por que você chegou no ponto e falou assim, não, eu vou ter que fazer uma cirurgia de redução porque não tem jeito? Conhecimento.
Eu falo que o conhecimento, ele é muito importante. Porque muitas pessoas hoje são contra a cirurgia bariátrica por falta de conhecimento. Entendeu? O que acontece? A cirurgia bariátrica hoje, isso é comprovado cientificamente, que ela é a única cirurgia, é o único método que tem a capacidade de, em um ano, reduzir 25% do seu peso corporal. Não existe Ozempic com a dose máxima, não existe outras medicações. Dieta milagrosa. Óbvio que existe pessoas que aconteceram de fazer dieta ou de alinhar com medicação e tudo, mas estatisticamente falando, né, a bariátrica é uma cirurgia. É a saída, né? É a saída. E o que eu buscava? Eu não buscava assim, a bariátrica vai resolver a minha vida. Não, eu buscava assim, a bariátrica vai ajudar a perder peso, porque eu vou ingerir menos alimento, né? Então, eu ingerindo menos alimento, eu vou perder peso, e quando eu conseguir perder peso, eu vou poder ir fazer os meus exercícios de impacto. Porque eu não podia fazer exercícios de impacto, não podia jogar um futebol, que hoje eu jogo, porque meu joelho doía. Uma hora eu ia desgastar minha cartilagem do joelho. Só de andar já desgastava. Você tinha medo antes do seu conhecimento de fazer? Você não procurava? Pensava nessa saída? Um medo de fazer a cirurgia? Não, medo de fazer a cirurgia, não. Eu pesquisei bastante qual cirurgião. Entendi. Entendeu? E quais são os mitos e as verdades, assim, da bariátrica? Cara, os mitos, né? Vamos falar sobre os mitos. Um grande mito que tem hoje, que as pessoas falam, porque o que acontece? As pessoas, elas se baseiam nas primeiras cirurgias bariátricas. A gente tem relato de cirurgia bariátrica em 1950, né? Tem relato de pessoas conhecidas nossas aqui mesmo da cidade que fez cirurgia nos anos 2000. Então, muita coisa mudou de lá pra cá. As cirurgias antigas, elas eram realmente muito desabsortivas. Então, eram muito agressivas. O que é isso, desabsortiva? Era aquela cirurgia que você não absorvia total os alimentos. Então, eram pessoas que direto estavam no pronto-socorro fazendo reposição de vitaminas. Então, para quem não tem o conhecimento, a gente entra até na questão de mito e verdade. Tem o balão, né? Tem o grampo. Tem o por grampo. Hoje, se a gente for falar, o balão, ele fica 1 ano em você. Você coloca o balão de forma endoscópica, né? Uma endoscopia, né? E esse balão, ele vai restringir a quantidade de alimentos. Depois de 1 ano, você tem que retirar esse alimento. E você tem que ter a consciência da mudança no estilo de vida, porque o seu estômago volta novamente ao mesmo tamanho que ele tinha. E aí entra nas verdades, tudo tem suas consequências, né? Sim. Tudo. O balão é mais ou menos parecido com o que se a pessoa fizesse a bariátrica ou não? Só que ele é reversível. Entendi. Existem algumas bariátricas também reversíveis. Sim. Mas a maioria das bariátricas são irreversíveis, né? Porque corta e tudo. Sim. E aí, o que acontece? Então, eu decidi fazer por conta disso. E a minha bariátrica foi a bypass, né? Porque antes você tem todo um preparo, tem todo um pré-cirúrgico, não é que você já vai operando tem dieta, assim. Tem uma dieta, você tem que perder um peso para você mostrar que você vai seguir a dieta. Porque a maioria das pessoas, elas geram vários problemas. Ou fístula, ou morrem até, ou chegam até óbito. Por quê? Porque são 15 dias, os primeiros 15 dias são dieta líquida. E é um copinho de café a cada 2 horas. Inclusive água. Não pode passar disso. Na verdade, é um caldo que você faz. Um caldo, nada mais é do que um caldo que tem que ser coado. Não pode ter nada de pedaço de nada, entendeu? É todo um acompanhamento com a nutricionista. A nutricionista te liga, pelo menos comigo me ligava quase todo dia pra ver como eu tava preparando, fazia videochamada. Geralmente a nutricionista chama, no caso ela fez com a minha mãe, né? Porque eu tava, na época eu tava aqui, eu fiz esse pós-operatório aqui em casa com meus pais, e ela fez com a minha mãe para poder explicar o tipo de alimentação, como seria. Então, assim, tem que ter uma conscientização, né? E só que as cirurgias hoje, igual você perguntou da bariátrica, a bariátrica hoje, as mais usadas são a sleeve e a bypass. São 2 formas diferentes, entendeu? De fazer. A bypass, eu teria que desenhar para mostrar, mas a bypass ela é um pouco mais restritiva, porque a gente tem um estômago, né? Então ela corta um pedacinho aqui em cima do estômago, ela separa esse resto de estômago, tira a parte do duodeno e ela já conecta o jejum diretamente nesse pedacinho. O estômago fica do tamanho de uma xícarazinha de café. Que isso, cara. Tanto que no início você só tem aporte. Depois ele dilata um pouquinho? Ele dilata e a comida já entra, que vai entrar uma coisa que eu gostaria de falar, que é o dumping. A comida ela já entra diretamente ali e vai direto pro jejum. Ela não passa mais pelo duodeno, entendeu? Só que o duodeno fica ali. De uma certa forma, ele fica, só que a comida não passa. Pra fazer a parte endocrinológica, né? De jogar algumas coisas. Tem uma parte de estômago, fica também, só que não passa mais alimentação. Porque tem outras partes, que eu não vou entrar agora, senão vai ficar muito longo, que o estômago faz endocrinologicamente, né? Produção de alguns hormônios, outras coisas. Mas, enfim. E a sleeve, ela já faz igual um caninho. Ela corta a parte do estômago e ela já vem que nem um caninho e costura aqui. Todas são restritivas, porém, elas não são tão restritivas como as mais antigas, que faziam a pessoa perdia muito cabelo, as unhas quebravam. Então, assim, é importante também você fazer a reposição.
E é pro resto da vida. E importantíssimo também fazer os exames laboratoriais, Com certeza. A cada 6 meses isso. você tem que estar fazendo seus exames laboratoriais, tá dosando vitaminas, tá dosando ferro seco, nutricionista, nutrólogo. É importantíssimo você ter um nutrólogo e um nutricionista. É isso. Eu vou entrar até na próxima pergunta que eu te fazer, que é os reflexos da bariátrica, né? Você não vai viver uma vida... E um psicólogo também é importante. Isso aí. Terapeuta, terapia. Gente, mas a questão a gente tá falando sobre isso aí, as pessoas... Existem muitos mitos e verdades em relação à cirurgia bariátrica. Você não vai acabar de fazer a cirurgia bariátrica com um churrasco. Não. Você não vai, você não vai conseguir frequentar o seu trono do banheiro da mesma maneira, não é? Eu acompanhei outros amigos que fizeram a cirurgia e tiveram essa dificuldade, né, cara? Fala pra nós um pouquinho como é que funciona aí as funções naturais do corpo. Então, eu digo que você é como nascer de novo. Você readapta o seu corpo. Totalmente. É uma readaptação. O seu intestino vai funcionar de forma diferente, entendeu? Por exemplo, se você comer... Eu hoje, quando eu como doce, assim... Não vou dizer que eu não como. De vez em quando a gente come um doce, né? Mas eu comer um doce, eu dou diarreia. Açúcar no meu organismo, eu já sei. Caiu, diarreia. Já sei, já tá associado a isso. E cada organismo funciona de um jeito. De uma forma, justamente. Outra coisa é o dumping. O dumping, o que acontece? Como o meu estômago já está conectado diretamente no jejum e já não tá mais ali no duodeno, então assim, o nosso corpo não foi adaptado para ser assim, né? Isso é uma readaptação, né? Vai diminuir um pouco da absorção também, tudo. Aí o que acontece? Quando um doce ou bebida alcoólica cai sobre o jejum, ele começa a fazer uma coisa que chama aumento de peristalse. Sim. Então ele aumenta o peristaltismo. Isso te dá taquicardia, isso te dá falta de ar. Às vezes, quando de início, né, eu tinha assim 8 meses, os primeiros 6 meses, esquece doce, esquece café, esquece bebida alcoólica. Não pode. Tem que seguir a risca. Mas aí com 8 meses eu lembro que eu tomei uma taça de vinho e comi alguma coisa de doce, não lembro o que era. No mesmo dia? No mesmo dia. Pra quê? Eu precisei deitar, por quê? Porque me deu falta de ar, meu coração começou a disparar e diarreia. Foi passar assim, 20 minutos depois estava no banheiro com diarreia. Porque esse aumento, né, da peristalse, né, que é o dumping. E isso dá sempre. Eu tô com quase 1 ano e 6 meses, e se eu exagerar, hoje eu consigo sim comer um doce. Tinha problema de pressão, não sei. O problema de pressão eu não tenho mais, depois do meu emagrecimento. Mas não é por causa do reflexo, então? Como assim? Do que já tinha antes. Você já teve problema de pressão, não é reflexo do passado? Não, isso é pra todos, em geral. Entendi. Todos os pacientes que têm bariátrica têm o... Mas e aí, mudou, parou, acabou os medicamentos? Como é que foi essa mudança? É uma mudança total no meu estilo de vida, porque assim, antes eu tava tomando os medicamentos, né, digamos assim, pra eu poder abaixar minha pressão, né, era uma medicação assim, que eu não tinha escolha. Sim. Ou era isso, ou era aquilo. É isso, você tem que tomar, senão sua pressão vai estourar, você vai dar dor de cabeça e tal. Hoje, eu tomo por escolha medicamentos, né? Eu faço reposição de vitaminas. Então, assim, a cada 6 meses eu tô olhando minhas vitaminas, porque eu tomo, né? Isso aí a gente tem que tomar o meu Belt bariátrico, que são 3 comprimidos por dia, que eu tomo, que isso daí é pro resto da vida. Sim. Né? Eu tenho que tomar. Então, assim, eu faço exames, então tá faltando isso, tá faltando vitamina D, tá faltando C, tá faltando... Então, eu sempre tô fazendo, mas é uma escolha minha, porque eu quero o meu corpo, né? Tipo, melhor, né? E você tá partindo pra musculação? Tô partindo pra musculação. Vai ficar sarado. Vou, se Deus quiser. Se Deus quiser. Isso é bacana. A musculação não é só essa questão do físico também, né? É a questão de resistência, é a questão, né, de tipo, é o que eu tava falando sobre você se identificar, você sentir e não dá pra você nem fazer antes, né, cara? Eu não tinha condição de ser... Sim, não, antes eu não tinha, não podia fazer nenhum exercício de impacto. E a questão é a seguinte, você se sentir bem. O fato de eu não ter feito a minha cirurgia de retirada de pele, abdominoplastia, tudo isso, é porque eu ainda quero chegar ao máximo, o meu máximo, que a gente sempre pode ter um máximo a mais, mas o meu máximo dentro da musculação, pra eu definir realmente o meu corpo e falar, agora sim, eu quero tirar isso aqui, né? Que bacana. Não tem, porque eu vejo muitas pessoas assim, por questão da estética, muito acelerada, muito preocupada, e eu penso assim, gente, vamos entender o nosso corpo. E você piscou, chegou o café da Rafa. Beijo, Rafa. Maravilhoso, hein? Delicioso. Pedro, mas vamos lá, cara. Nós falamos muito aqui os mitos, algumas coisas, né, que as pessoas acham, que não sabem. Vamos falar sobre as verdades aqui. E aí, o reflexo? O que te trouxe de benefícios? Qual que é as verdades aí sobre a bariátrica? Cara, de benefício, primeira coisa que eu tenho que citar, perca de peso. Perca de peso, rápida no primeiro momento e depois gradativa, né? No primeiro momento, eu lembro que com 1 mês eu perdi 18 quilos. É bem radical, sim. É bem radical. E depois, no decorrer, né, eu volto a falar no decorrer de 1 ano. No final de 1 ano, eu tinha perdido 55 quilos. Caramba. E quando eu perdi, assim, é o tipo de coisa também. Esse foi o total que você perdeu? Sim, porque depois eu comecei a ganhar também. Eu não gosto de falar engordar, porque engordar massa. é ganhar massa gorda, né?
E não, comecei a ganhar massa magra, né? Bacana. E o lado bom, por exemplo, né, hoje eu já não tomo nenhuma medicação, tomava até uns meses atrás espirulactona para poder inibir Sim. a remodelação do meu coração, né, porque o coração cresceu e tudo, mas o cardiologista já até tirou, falou que não tem necessidade mais, porque eu não tenho mais nenhum risco do coração aumentar, por hora, né, por esse momento, né, minha fase de vida, 30 anos e tal. E a ansiedade, né, ela diminuiu bastante, porque, pelo menos comigo, né, digamos que assim, antes eu tinha ansiedade, eu ia e catava as coisas no alimento, né. Hoje eu tenho uma cirurgia restritiva, eu não consigo, né? Tipo, poderia burlar. Mas o tempo que eu teria pra burlar, de ficar talvez comendo um doce a cada 2 horas, um pouquinho aqui, aí entra uma parte muito importante do educador físico. Eu entrei na musculação, eu entrei na academia, eu entrei no esporte. Hoje acompanhamento psicológico também, você continua? Continuei. Tem um tempo agora que eu tô parado no acompanhamento psicológico, tem uns meses já, mas já tô pra voltar, o que é importantíssimo. Eu acho que é o primeiro passo. É o primeiro passo. O primeiro passo é psicológico. Mas eu fiquei os primeiros 6 meses, eu fiquei de acompanhamento psicológico. O que antecedeu também, eu tive acompanhamento psicológico antes da cirurgia, depois de 6 meses. Aí depois eu tive alguns, digamos assim, algumas necessidades, né, de urgência, aí eu recorri ao acompanhamento psicológico. E agora eu tô mais de boa, digamos assim, eu tô mais focando agora nessa parte de exercício físico, de mudar o meu estilo de vida, né, igual eu falei que tô diminuindo meus plantões noturnos. O alcoolismo. Cara, o alcoolismo é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque as coisas sólidas, elas não entram tão bem, assim, de quantidade. Agora o líquido, de pouco a pouco eu posso tomando aqui 10 copos de água, 10 copos de cerveja, de pouco a pouco, que o meu estômago super aguenta. Entendeu? E eu mesmo comecei a desenvolver, eu comecei a perceber que quando eu tomava um vinho, eu não tomava uma taça. Eu tava tomando uma garrafa e meia, entendeu? E aí foi quando eu recorri de novo à parte psicológica, né? Busquei uma psicóloga e a gente teve algumas sessões, a gente conversou e eu fui trabalhando aquilo. O primeiro passo foi o meu passo de compreender que eu estava errado, que eu precisava mudar, isso é importantíssimo, né? Sim. Porque quando a gente sabe que a gente tá errado e a gente precisa mudar, já é o primeiro passo, né? Já é mais fácil de tratar. Claro. Mas o alcoolismo é algo muito preocupante. Tem que tomar muito cuidado com o pós-bariátrico. Tem que tomar muito cuidado, porque é o que eu falei. O aporte líquido a gente exporta. E é uma fase de fome hedônica também, porque o álcool te dá aquela alegria, te dá aquela, né, sensação de felicidade. É assim, a pessoa já não consegue mais comer da mesma forma que comia antes. Não gera um pouquinho de ansiedade, um transtorno, algum problema relativo a isso, não? Eu acredito que sim. Mas no seu caso não foi? No meu caso não foi, porque eu com o meu cirurgião me liberou, a minha cirurgia foi a vídeo, né, vídeo laparoscópica, né, a laser, como o pessoal fala, né, o pessoal, né, mais leigo. Então a minha cirurgia, ele me liberou com 15 dias a entrar pra academia. 15 dias de cirurgia. Só que a minha mãe e meu pai ficou, não, é perigoso, você operou e tal. Aí eu esperei mais uma semana, com 21 dias eu entrei e nunca mais parei. Então assim, eu falo, outro dia eu fiz um post, né, eu tava malhando e eu falei, está aqui a cura da minha depressão. Então assim, toda a minha ansiedade, eu desconto na malhação, eu desconto numa caminhada, numa corrida. Você falou que joga uma bolinha também? Joga uma bolinha. Isso ajuda, bacana. Sim. Então, a gente agora, eu queria te perguntar, você tem mais uma coisa pra falar aqui, né? Não, que tranquilo? Sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o uso abusivo e até descabido de alguns medicamentos. Como nós já citamos aqui, né? Pessoas acham que de forma milagrosa, que hoje virou moda, né, cara? A gente vive moda. Tem a doença da moda, a gente tem o transtorno da moda, a gente tem o medicamento da moda. E agora tem alguns aqui, Ozempic, Saxenda, Sibutramina, Tupiramato. Fala pra nós sobre esse uso desses medicamentos, cara. Qual é o perigo? O que acontece? Fala pra nós aí. A primeira coisa, né, que a pessoa precisa entender é que ela tem uma doença crônica, incurável, que tem tratamento, que é multifatorial, que ela precisa tratar aqui, ela precisa tratar aqui, né, a boca também, a mente, né, então assim, o que acontece? Vamos fazer um mapa, né, de cima pra baixo. Justamente, isso, ela é multifatorial, parte psicológica, né, então assim, a pessoa, ela vai usar a medicação, ela vai emagrecer, não vou mentir que não, a não ser que ela já tenha usado muitas e muitas vezes e criou resistência àquele tipo de medicamento, que é o que eu ouço muito no consultório hoje de nutrologia, as pessoas falarem, essa medicação eu usei por tantos anos, hoje ela já não faz mais efeito. Só que qual foi a falha aí? Por tantos anos ela usou uma medicação que é ótima, não estou aqui para falar mal das medicações, medicações são importantes, só que as medicações, elas são importantes para a pessoa passar por aquele processo, digamos que é como uma curva, ela vai usando aquela medicação, ela vai ajudando a emagrecer, e nesse momento ela precisa de ter um acompanhamento psicológico para ela entender que nesse momento que ela tá ali naquele processo da medicação, que ela tá emagrecendo, que ela precisa um dia desvincular daquela medicação e seguir um estilo de vida, entendeu? Entendi. Então, assim, associar exercício físico com alimentação, entendeu?
associar a parte psicológica. E todo medicamento tem os seus contrapontos também, né? Tem que Sim, a sibutramina, por exemplo, a sibutramina é uma medicação que ela tem muito efeito colateral pro lado cardiológico, hipertensão, taquicardia, morte súbita, parada cardíaca, tanto que a gente faz um termo. A gente tem um termo, né, dentro da nutrologia, da endocrinologia, que nós assinamos, né, quando a gente dispensa esse tipo de medicação para o paciente. Porque o paciente tem riscos. Então fica aqui a dica, para você que faz uso de medicação, por favor, gente, se conscientizem, procura um profissional, procura um médico, procura saber o que você está ingerindo, o que você está consumindo, para que não haja esses problemas que nós estamos falando aqui. Sabe? A gente precisa mudar aqui a nossa mentalidade. Você precisa primeiro se aceitar, se conhecer. Depois que você se conhecer, você vai ver a sua necessidade. E, às vezes, as pessoas fazem, a gente reclama, às vezes, de algumas pessoas chegarem perto da gente, né? Não é crítica, nem crítica construtiva, é só um alerta de quem te ama, sabe? Pô, cara, tá um pouquinho gordo, vamos trabalhar junto. E a gente nunca tá sozinho, tá? É verdade. Nunca a gente tá sozinho. Eu acredito que você tem tido pessoas que estavam do seu lado, família, amigos. A gente nunca tá só, cara. Uma coisa que eu discuto muito, que as pessoas hoje, elas têm colocado, por exemplo, um termo que chama gordofobia. Sim. É um tema bem polêmico hoje sobre isso. E o que eu acho? Eu acho que a questão é essa questão de falar, você é gordofóbico. Não é a questão de ser gordofóbico. É a questão de que é um distúrbio, uma doença que precisa ser tratado, entendeu? Agora, obviamente que são questões de educação. A forma como você fala com uma pessoa. Sim. Isso daí é independente de tudo, né? De se a pessoa é gorda, se a pessoa é negra, se a pessoa é homossexual, se a pessoa... Isso é independente de tudo. É educação, entendeu? Então eu não vou chegar pra você e falar assim, porra, você tá enorme. Tipo, a gente vê pessoas que... Até porque a Organização Mundial da Saúde já tá lá, você pode pesquisar aí. Ela lá fala que a obesidade, ela é uma doença. Justamente. Ela é uma doença. Agora eu falar assim, é gordofobia, hoje em dia talvez eu estando aqui, ex-obeso, falando, né, sobre tudo isso, que você precisa mudar o seu estilo de vida, que você precisa se readequar, e muitas pessoas vão em contra, vão falar, o Pedro é gordofóbico hoje. Tem muito isso. Sim, eu escuto algumas pessoas falando, quando eu falo sobre mudança de estilo de vida, elas falam, mas não é tão fácil. Outro dia eu até postei sobre isso, que as pessoas colocam assim, com cirurgia até eu conseguia, com dinheiro até eu conseguia. Só que elas não saem do lugar com essa linha de pensamento, ela não muda essa linha de pensamento, entendeu? E a gente vem falar sobre isso aqui justamente por conta disso aí. Nós perdemos um amigo muito próximo, morava em Guarapari, ele chegou do trabalho, deu um beijo na esposa, sentou no sofá, pediu a filha um copo d'água, e infelizmente ele veio a ter um derrame, consequente da pressão alta, por causa da obesidade. Estava pesando 135 quilos. Ele já tinha emagrecido. Ele tinha emagrecido mais de 35 quilos com atividade física. Ele estava se preparando o psicológico para talvez fazer uma bariátrica. E então fica um alerta para quem está aí, justamente, né, Pedro? Um alerta. E como que nós vamos normalizar isso? Como uma coisa bacana, tá legal? Não tá legal. Não tá né? Não. A gente tem que acolher, é o que eu sempre falo. Eu sempre falo com meus pacientes, sintam-se acolhidos. Eu sempre falo, sintam-se acolhidos. Mas o acolher não quer dizer que eu estou a favor, porque eu não estava a favor com o estilo de vida que eu tinha antes. Eu, como paciente, como obeso no passado, eu não estava a favor, entendeu? Então, assim, são coisas que eu gosto de debater, entendeu? São coisas que eu gosto de colocar em pauta. Bacana, é isso mesmo. Pedro, então, nós vamos chegando aqui no nosso final aqui. Queria deixar o microfone aberto para você deixar sua mensagem, falar sobre o seu trabalho. Fica à vontade, você falar o que você quiser. Obrigado. Deixa uma mensagem que tá te ouvindo. Obrigado. Então, gente, eu queria passar a mensagem para vocês, que é possível, você que tá aí, né, espectador, escutando o nosso podcast aqui hoje, mas a gente precisa sair do lugar. A gente precisa tomar a primeira decisão, entendeu? Porque se a gente não muda, nada muda. Tem coisas que até outras pessoas podem mudar por nós, mas tem coisas que só nós podemos. E isso só a gente pode. Porque ninguém pode fazer o exercício físico por você, ninguém pode tomar a medicação por você, ninguém pode fazer a cirurgia por você, ninguém pode controlar a sua mente por você, a não ser você mesmo, entendeu? Então, assim, eu vou deixar aqui meu Instagram, é @PedroSantos1994. Sempre que tiverem dúvida sobre isso, podem estar mandando mensagens. Eu sempre falo, eu sou muito atarefado. Então, assim, em algum momento, talvez na mesma hora eu não consiga responder, mas eu sempre respondo, pessoal. Principalmente nisso, né? Porque, assim, eu digo que isso hoje é uma ideologia para mim, é uma filosofia de vida para mim, né? A missão, é uma missão de vida. Tanto que eu mudei a minha especialidade total. Cirurgia era uma coisa que eu queria, mas eu não ia para bariátrica. A minha ideia era ser cirurgião de transplante, era trabalhar com transplante, entendeu? Então, assim, hoje eu já voltei todo para esse lado de obesidade, emagrecimento, entendeu? Essa questão de emagrecimento, né? É a minha área, a área que eu tô dedicando. Porque eu vivi isso, eu sei o que vocês estão passando. E eu tô aqui à disposição de vocês.
eu atendo também, né? Eu atendo nutrologia em 3 lugares, né? Eu tô atendendo aqui em Lajinha, inclusive. Quais os dias? Uma vez ao mês, quintas-feiras. Geralmente são as últimas quintas do mês. Você tá atendendo aonde? Na clínica do Dindim ali, fica ali no hospital. Sim, ali. no hospital. Uhum. Eu atendo em Venda Nova do Imigrante, na clínica da doutora Caroline Tavares. E atendo também na Viveiro Medical Center, né? Vou começar a atender, ainda não comecei esses atendimentos, mas graças a Deus já estou tendo pacientes lá, né? Já pro próximo mês, em Vila Velha, no município de Vila Velha. Então, assim, tô pegando, né, dali, vem descendo essa região. Só não toda. pode abandonar a gente aqui, né? Não, sou filho de Lajinha, né? Pelo menos uma vez no mês eu tenho que vir pra cá. Ô Pedro, papo bacana, cara. Quero te agradecer de antemão, meu irmão. É isso, muito Pedro, obrigado pela sua disponibilidade. E a gente vai deixar aqui aberto para você, se quiser fazer perguntas, o Pedro vai estar assistindo esse vídeo, vai estar olhando lá de vez em quando, Pedro vai te responder, ele mesmo te responde ali. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, Incrivelmente Podcast, o meu pessoal, Sidney Campos Off, e um grande beijo para você. Abraço, incríveis!